Artigo 257. A lista das empresas obrigadas ao lucro real. Das empresas obrigadas ao lucro real. Uma coisa é ler, outra coisa é saber. Das empresas obrigadas ao lucro real. Tá. O que quer dizer das empresas obrigadas ao lucro real? Quer dizer que estas empresas listadas na ECF só há uma possibilidade de apresentação pelo regime do lucro real? Será que é isto? Vamos estudar? Não ler. Saber. Aprofundar aqui na análise. Vamos aprofundar na análise do artigo 257. Vamos aqui? Olha aí na tela. Tá aí. Disposições gerais, seção 1, é isso? Pessoas jurídicas obrigadas à apuração do lucro real. O artigo 257 dá início à seção 1. E seção 1 que dá início ao capítulo 1 da determinação do título 8 do lucro real. Vamos lá. Artigo 257. Ficam obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas. Tá aqui a lista que veremos. Mas antes, hein? Tá na hora de sair da miopia no entendimento do artigo 257 do RIR. Quando o artigo 257 lista as empresas obrigadas ao lucro real, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que veremos na sequência a lista das empresas que não podem optar pelo lucro presumido. Para aí! Como assim, professor? Quer dizer que na ECF, lá no cadastro, existe a possibilidade de uma empresa aqui listada não adotar o regime do lucro real? Sim! Pode ir lá para o layout da ECF, layout que tem que se ancorar na lei. Layout não é lei. Tem que tomar cuidado para não desandar no tempo nesse país, hein? Layout não é lei. Layout tem que se ancorar nas leis. Como o RIR se ancora nas leis do imposto de renda, que consolida as leis do imposto de renda. O RIR consolida as leis do imposto de renda. O layout tem que se ancorar nas regulamentações, regulamento do imposto de renda e normas suplementares. Cada um no seu quadrado, na sua função fiscal. Tá. Então, por favor, quando estamos falando da lista das empresas obrigadas ao lucro real, aqui é uma antagonização das empresas que podem optar pelo lucro presumido. O foco nosso aqui é lucro real. O RIR cuida das empresas que podem optar pelo lucro presumido. Está aí no RIR. No RIR 2018. O nosso foco aqui é lucro real. Tá. Então, quando o artigo 257 fala de apuração do lucro real, empresas obrigadas ao lucro real, ela está aqui, ou seja, a norma está aqui antagonizando a lista das empresas que podem optar pelo lucro presumido. Então, o artigo 257 que está na tela, olha aí, ficam obrigadas à apuração do lucro real às pessoas jurídicas. O artigo 257, em outras palavras, está dizendo, esta lista não permite estas empresas aqui relacionadas, essas pessoas jurídicas aqui relacionadas, não podem optar pelo lucro presumido. Isso quer dizer o artigo 257. Para aqui. Isso quer dizer então que na ECF pode uma empresa que está listada no artigo 257. Essa aqui. Artigo 257. Olha aqui. Está aqui. Pois bem, são 9 modalidades de pessoas jurídicas que não podem
optar pelo lucro presumido, em outras palavras. Ah, professor, quer dizer que então o artigo 257, já interpretado, traz a lista das empresas não autorizadas a optar pelo lucro presumido. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Uma coisa é ler, outra coisa é saber. Pega o artigo 587, que cuida do lucro presumido. Tá lá, tá no RIR. Tá lá, título: pessoas jurídicas autorizadas a optar. Você tem que conjugar os artigos. Não é isolar um artigo do outro do RIR. Tá bom. Tá lá. Pessoas jurídicas autorizadas a optar. Aí ele fala o quê? Do limite de receita. Não é isso? Que é divisor de águas para definir lucro presumido ou lucro real. Você não pode interpretar o artigo 257 do RIR do artigo 587 do RIR, mais ainda do artigo 603 do RIR, que cuida do quê? Do lucro arbitrado espontâneo, que o próprio contribuinte opta. O contribuinte, o quê? Ele espontaneamente apura o lucro arbitrado, o que chamamos também do autoarbitramento. Mas, professor, pode uma empresa lá na apuração do lucro real, na escrituração contábil fiscal, lá no layout da ECF, no cadastro, uma empresa que está listada aqui no artigo 257, empresas obrigadas ao lucro real, pode ela optar então pelo lucro, ou seja, recolher pelo lucro arbitrado? Pode olhar lá o artigo 603, assunto que gera tanta polêmica, espinhoso, mas aqui a gente não foge da raia. Então, observem que o artigo 257 lista as empresas obrigadas ao lucro real. Já interpretado o artigo 257 nesta parte, quer dizer, a lista que veremos a seguir não permite a empresa optar pelo lucro presumido. Mas pode ocorrer dessas empresas aqui listadas decidirem por incorrerem nas hipóteses lá do artigo 603 do RIR, né? Ou seja, as hipóteses que estão lá mencionadas no artigo 603, que vincula a outros artigos lá do lucro arbitrado, pode então as empresas aqui listadas incorrer em alguma situação lá, em especial a sua escrituração contábil completa não está contento, para apurar lucro real. Então ela irá apurar o lucro arbitrado espontâneo, o lucro arbitrado em que a empresa decidiu apurar pelo lucro arbitrado. Claro que vai pagar mais por isso, a tendência, porque o lucro real, o ponto de partida é o resultado contábil, que é um resultado que revela a realidade da situação patrimonial e financeira da empresa. E, em outras palavras, o resultado contábil é o ponto de partida para apurar o lucro real. Lá no lucro arbitrado espontâneo é diferente. Você tem que o quê? Apurar o lucro arbitrado espontâneo por uma presunção sobre a receita, somando as demais receitas, e aí tem um pedágio, né? Tem lá um adicional sobre o percentual de presunção sobre a atividade de 20%. Olha lá o artigo 603 do RIR 2018. O foco aqui é lucro real, mas se necessário a gente invoca outros regimes para aprender com segurança o lucro real. Então, esta lista das empresas obrigadas ao lucro real não quer dizer que a apuração lá na ECF destas empresas será tão somente, você nunca vai ver uma empresa aqui listada
apurando outro regime de apuração lá na ECF. Só lucro real, porque são as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Reforço. Aqui está a lista das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Conjugue com o artigo 587 e artigo 603 do RIR. Entenda, quer dizer que estas empresas, ou seja, está aqui a lista das empresas que não estão autorizadas a optar pelo lucro presumido nos termos do artigo 587. Não isole o artigo 257 do artigo 587 e nem do artigo 603 como prova. As empresas aqui listadas podem incorrer em hipóteses de que trata o artigo 603 e, estando enquadradas em uma das hipóteses do artigo 603 do RIR 2018, ou seja, hipóteses citadas lá no artigo 603, vai entregar a ECF pelo lucro arbitrado espontâneo. Não é de ofício, não é o fisco que vai autuar, porque na nossa cabeça a gente pensa, lucro arbitrado, quem vai arbitrar o lucro é o fisco. Não necessariamente. Tem o lucro arbitrado de ofício, o lucro arbitrado apurado pelo próprio contribuinte, assunto tratado pelo artigo 603 do RIR, e que é um assunto que, caso a empresa tenha receita superior a 78 milhões e quer apurar lucro arbitrado espontâneo, recomendo pela relevância do tema e espinhoso esse tema a todo tempo, então esteja bem assessorado aí por um consultor tributário para uma empresa aqui listada no artigo 257, apurar lucro arbitrado espontâneo. Em que hipótese? Quando cabe? Qual hipótese? Aí cada caso é um caso. O que eu quero alertar e afastar você aqui é da miopia. Dizer, as empresas aqui listadas, só lucro real. Não. Pode ser que as empresas aqui listadas apurem lucro arbitrado espontâneo, de que trata o artigo 603 do RIR, e o foco aqui é lucro real. Quem quer apurar pelo lucro arbitrado espontâneo, recomendo, por ser um assunto espinhoso, quer dizer que mereça cuidados, aprofundamento, tantos assuntos merecem aprofundamento, mais um assunto aí, artigo 603, recomendo diretor, contador, contadora, diretora, quer uma empresa aqui listada, por questão aí, alguma situação, mudança de sistema, implantando um novo RP, comprou uma empresa e que a contabilidade dela não está na ótica da adquirente com uma governança contábil, ou seja, fiel aos critérios contábeis, tem alguma particularidade que você conclua que a contabilidade não está contento, segundo o que revela o artigo 603, você pode então enquadrar essa empresa, ou seja, apurar pelo lucro arbitrado espontâneo. Esteja assessorado, que é um assunto que merece suporte, quem sabe acompanhado aí por um parecer legal de um colega, advogado, enfim, se for relevante para vocês. Uma coisa é certa, no passo a passo, aqui, lista das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Já interpretado o artigo 257, então veremos aqui a lista das empresas. Qual é o correto dizer? Empresas que não podem optar pelo lucro presumido. Mas pode ocorrer a situação da empresa aqui listada apurar pelo lucro arbitrado espontâneo na ECF, nos termos do artigo 603, ok? Uma coisa é ler, outra coisa é saber. Olha aqui a lista então das empresas que não podem optar pelo presumido. Em outras palavras, quer dizer isso. Artigo 257. Ficam obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas, quer dizer, as empresas que não podem optar pelo lucro presumido, nos termos do artigo 587. Tá bom. Inciso 1.
cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões, ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses, na medida que temos a situação da empresa que inicia a atividade. Uma empresa que inicia a atividade não tem que, o quê? Então, olhar o ano anterior, porque não há. Eu iniciei a atividade no ano aqui presente, aí eu vou ser lucro presumido ou lucro real? Será lucro real pelo número de meses do próprio ano presente, né? Então aí, em outras palavras, quando o ano do início das atividades não completar 12 meses, aí eu pego a quantidade de meses. Iniciei as atividades em julho de 2000 e X, né? Tá bom, ok. Então, eu estou no ano presente do início das atividades, mês 7. Tá bom, 6 meses então, não é isso? Do ano calendário presente. Eu não tenho ano anterior. Então eu pego o quê? 78 milhões dividido por 12 dá 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. 6 milhões e meio vezes 6 meses, tá. Então eu vou verificar o número de meses, ok?